Vou apresentar a igreja. Pastor Marcos, ele... Pastor Marcos Romão, ele congregou conosco um tempo na Vivar em Andradas, né? E agora ele está morando aqui em Poços de Caldas e prontamente o bispo fez um convite para ele para estar trazendo a palavra essa noite e ele aceitou o convite, né? E eu creio em nome de Jesus que o Senhor te use. Fica, por favor. Gostaria que você estendesse as suas mãos. Vamos orar pela vida do pastor Marcos Romão. Pai, neste momento, Senhor, nós apresentamos a vida do teu servo. Senhor, sabemos que o Senhor já entregou a ele, ó Pai, a tua palavra. Senhor, que o Senhor possa falar através do teu filho. Senhor, e que a tua noiva, Senhor, nessa noite que aqui está representada, possa ser fortalecida, edificada, alimentada através da tua palavra, que é viva e poderosa. Fala através do teu filho, Senhor. Usa-o, capacita-o. Libera sobre ele, Pai, através dele, Senhor Deus, do teu fluir e do teu rio, para toda a tua noiva nessa noite. Assim nós oramos e o abençoamos no nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, querida igreja. Deus abençoe Bispa Kelly. Deus abençoe o nosso Bispo Ney. Como ela disse, né? Foi um tempo abençoador, aonde congreguei com o Bispo Ney e a Bispa Kelly ali em Andradas. Eles de forma muito especial abriram a porta da igreja, nos recebeu com muito carinho e nos deu um voto de confiança. E hoje nós estamos aqui para juntos então glorificarmos, bendizermos ao nome do Senhor Jesus. Quero dizer que esse é um momento especial, um momento onde nós iremos ouvir a palavra de Deus, que toda preocupação, que toda inquietação, os irmãos deixem agora de lado, porque nós sabemos em quem nós temos crido. E o Deus a qual cuida de mim, cuida de você, Ele não dorme, não dormita. Os olhos de Deus estão atentos sobre a sua igreja, sobre a sua noiva. E de dia e de noite o Senhor tem cuidado de nós. Amém? Eu gostaria que você, por gentileza, abrisse a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 13 e o versículo de número 14. Se você tem uma Bíblia, por gentileza, abra em 1 Samuel, capítulo 13 e o versículo de número 14. Faço em concordância também minhas as palavras do Espírito Santo pela boca do pastor Neilton, quando ele disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Isso é uma verdade dita pelo Senhor, porque a sua palavra ela é soberana. Isaías 48 diz a Bíblia: seca-se a erva, caem-se as flores, mas a palavra de Deus subsistirá. Salmista Davi, uma inspiração poética, profética, ele diz: como purificará o jovem o seu caminho? Ele mesmo responde dizendo: observando conforme a sua palavra. O mesmo profeta Davi, ele continua dizendo: lâmpada é a palavra de Deus para os meus pés e luz para o meu caminho. No mesmo texto ele continua dizendo: faz bem ao teu servo para que viva e observe a tua palavra. E é por causa desta palavra que estamos reunidos aqui na noite de hoje, de uma forma muito clara, muito concisa, temente a Deus. Eu prometo entregar tudo que Deus tem colocado no meu coração, nem uma vírgula a mais. Deus me traz aqui essa noite para lhe trazer uma notificação especial. Por essa razão eu peço uma vez mais que dobre a sua atenção e ouça o que o Espírito de Deus tem para lhe dizer essa noite. Nós criamos uma grande expectativa quando saímos da nossa casa em direção à igreja de Jesus.
Vou na igreja na expectação de receber algo da parte de Deus. Mas nunca devemos esquecer que Deus também gera uma expectativa ao nosso respeito. Vamos ver se Ele vai entregar o seu culto, ou vamos ver se Ele vai ser apenas um telespectador. Então, culto é relacionamento, e ninguém se relaciona consigo mesmo. Amém? Diz assim o texto sagrado: porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Se os irmãos virarem a página da Bíblia, logo ali no capítulo 16 do mesmo livro de 1 Samuel, os irmãos vão observar o que diz o Senhor, em decorrência do texto que lemos. 16, versículo de número 12, diz assim: então mandou em busca dele, e o trouxe, e era ruivo, e de formoso semblante, e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Amém? Louvado seja Deus. É de conhecimento dos irmãos que o povo de Deus, Israel de Deus, tinha um governo teocrata. Esse era o governo do próprio Deus. E esse povo passa por uma transição. Israel de Deus, então, observando as nações vizinhas, e vendo que as nações vizinhas tinham governantes saído dentre eles mesmo, pediram então e clamaram então por um rei. Deus, por sua vez, deixou prevalecer o livre-arbítrio e permitiu que o povo viesse a ter um governante dentre eles próprios. Saul começou a governar dentre o povo de Israel. E se vai perceber, no começo do governo de Saul, ele vai bem. No começo do governo de Saul, ele observava atentamente o mandamento de Deus. E é por essa razão que no começo do seu reinado, ele se sai bem. Mas no decorrer do tempo, Saul ele se perde. Ele começa a fazer coisas que não agradavam a Deus. Ele começa a fazer coisas que Deus rejeitava, que Deus não concordava. E se eu fosse pontuar todos os erros de Saul, que viessem a fazer com que ele perdesse o seu reinado, eu ia precisar de no mínimo 2 horas para pontuar. A verdade é que, em um desses erros que ele cometeu, todos nós sabemos que quando o povo ia para a guerra, ia debaixo de uma bênção divina. Essa bênção divina vinha através do sacerdote por mandamento de Deus. Então o povo ia confiante para a guerra. Eles iam com esperança. Eles iam na certeza de que, embora em menor número, o Senhor era com eles. Eles iam na certeza que a vitória seria garantida, porque o Deus dos exércitos era com eles. E Deus provou por mais de uma vez que era com esse povo. O que acontece é que o profeta Samuel, ele traz uma notificação a Saul, e diz: Saul, eu vou consagrar a Deus, e depois de 7 dias, eu voltarei, e aí então saberá o povo se vai ou não vai para a guerra. A Bíblia diz que depois de 7 dias, Samuel não retornando, Saul ele se antecipa
porque ele observa os soldados, ele observa o povo e vê que o povo está com medo, porque agora Samuel já não veio, Samuel já não está entre eles. E Samuel disse: depois de 7 dias eu virei, e virei com a ordem do Senhor. Eu trarei resposta do Senhor. Vocês saberão se o Senhor é ou não é nessa peleja. E Samuel, depois dos 7 dias, não chega. Saul então se antecipa. Por que Saul se antecipa? Saul se antecipa porque ele olha seus soldados. E ele percebe que os seus soldados estão dispersos. Eles estão fugindo. Eles estão indo embora. Porque os filisteus, ou o exército inimigo, ele vem ampliando e tomando territórios. Ele vem cercando. Ele vem causando medo, causando temor. E os soldados, por não ter agora uma ordem divina, começam a ir embora. E ele, com medo de perder os soldados, ele vai fazer aquilo que ele não deveria fazer. Ele vai tomar uma posição que ele não foi chamado para fazer. Ele vai se envolver naquilo que ele não deveria se envolver. Ele conjectura em seu coração e diz: ora, é um simples sacrifício. Deus não vai se importar com quem vai sacrificar. Deus vai querer o sacrifício, mas a pessoa que vai sacrificar, Deus não se importará. Afinal de contas, se eu não tomar a dianteira, se eu não movimentar, eu vou perder todos os soldados, eu vou ficar sem ninguém. Então eu creio que Deus não vai se importar com quem irá sacrificar. Essa é a posição de Saul. Essa é a posição que o rei tomou. Isso, irmãos, desagradou demais a Deus, porque ele não foi chamado para isso. Quando ele toma posição para sacrificar, Samuel aparece. E quando Samuel aparece, Samuel de imediato reprova. Saul, ele representa aquele tipo de líder que, para não perder o povo, ele precisa inventar. Só que ele não observa que Deus não trabalha com invenção. Deus trabalha com princípios. Nós não fomos chamados para inventar. Nós fomos chamados para guardar os princípios bíblicos. Não fomos chamados para agradar ninguém. Nós fomos chamados para pregar a palavra de Deus. Nós fomos chamados para guardar os princípios bíblicos. E o resto, deixa nas mãos do Senhor, que Ele assim o faz. Samuel reprova. E quando Samuel reprova, ele traz à tona aos ouvidos de Saul o que Deus haveria de fazer. Nós acabamos de ler. No versículo de número 14, Deus já proveu para si um rei segundo o seu coração. O que encontramos aqui na história agora é um Deus à procura de um rei. E o que eu acho mais lindo em tudo isso é que Deus está à procura de um. Deus está à procura de um. E sabe quem Deus encontra? Davi. Agora note uma coisa, meus irmãos. Deus está à procura de um rei. E sabe aonde Deus encontra esse rei? No pasto. Agora eu trago algo ao meu e ao seu coração essa noite. Se Deus encontrou um rei no pasto, Deus não pode encontrar aqui homens e mulheres de Deus capazes de transformar e mudar o rumo dessa nação? Deus encontrou um rei no pasto. E alegra-te essa noite, sabe por quê? Porque eu trago em meu coração a palavra de Deus que Ele diz: Deus te encontra para uma obra especial.
Deus te encontra para algo especial essa noite. Pastor, Deus me encontra para quê? Isso Ele vai te revelar. A verdade é que a palavra de Deus está nos dizendo que essa noite Deus vai nos usar com tanta graça, com tanta unção, que Deus vai mudar o quadro de vida de muitas coisas que giram em torno da nossa vida. Quem sabe Deus quer te usar para abençoar essa igreja? Quem sabe Deus quer te usar para abençoar essa cidade? Quem sabe Deus quer te usar para abençoar esse estado? Quem sabe Deus quer te usar para abençoar essa nação? O que acontece é que a nossa fé é tão pequena, né? A nossa fé é tão pequena que a gente vive de forma que, ou com que Deus não pudesse fazer. Mas se você soubesse o que Deus é capaz de fazer através de um homem que se coloca à sua disposição, meu irmão, você saia daqui essa noite jubilando. Você saia daqui essa noite glorificando a Deus. Você saia daqui essa noite agradecendo a Deus, rendendo-lhe graças. Porque é isso que Deus quer fazer no nosso meio. Deus quer usar aquele que não é e provar o seu poder e o seu amor. É isso que Deus quer fazer. Deus precisa de um homem. Deus precisa de uma mulher. Samuel, por sua vez, ele sai em direção a Deus, a fim de obedecer aquilo que Deus havia lhe determinado. Ele vai em direção da casa de Jessé, a fim de escolher dentre os filhos de Jessé aquele a quem Deus haveria escolhido para ser o rei de Israel. Me chama a atenção é que quando Deus manda Samuel e a casa de Jessé, Deus não revelou quem era o rei. Deus não deu nome ao rei. Guarde isso no seu coração. Quando Deus diz: Samuel, vai à casa de Jessé, que dentre os seus filhos tenho escolhido um para ser rei, Deus não revelou quem era. Deus não deu nome a esse rei. Deus não disse o nome desse jovem. Mas Samuel todavia vai. Quando chega lá, está os filhos de Jessé, menos um, Davi. Era o único que não estava presente nessa reunião. Jessé, Deus não revelou o nome do rei. Deus não deu o seu nome. Quer que eu vá chamar Davi? Afinal de contas, Deus não deu o nome. Você quer que eu vá chamar Davi? Não, precisa não. Ele não tem características para ser rei. Ele não tem perfil de rei. No máximo, de pastor. E passa um a um. E todos eles são reprovados pelo Senhor. Até que Samuel pergunta: acabaram-se os jovens? E ele tem que responder: não, falta o menor. E o profeta diz: mande buscá-lo, porque ninguém se sentará à mesa até ele chegar. É isso que Deus reserva ao seu respeito. É isso que Deus guarda ao seu respeito. Você sabe que me chama muita atenção nisso tudo? É que todo filho de Jessé que se apresentava a Samuel, ele levantava e Deus o repreendia. Não, Samuel, eu não vejo como o homem vê. Você olha por fora, eu olho para dentro. A visão é diferente. Ele tinha que se assentar de novo. Vinha um próximo, ele se levantava certamente. Não, Samuel, não é esse. E o que é mais lindo nisso tudo, que quando Davi chega, sentado o profeta estava, sentado o profeta ficou. Até que Deus vai em seus ouvidos e brada: levanta-te. Esse é a quem eu tenho escolhido. Talvez você não saiba. Talvez você até nem acredite. Mas Deus continua usando os menores.
Porque diz a Bíblia: o meu amor se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. É você que Deus quer usar. É você que Deus quer levantar como homem e como mulher de Deus para fazer diferença nesses últimos dias. Quem dava alguma coisa pelos discípulos de Jesus? Quem em sã consciência escolheria Pedro? Quem escolheria João? Quem lê as cartas de João e observa aquele amor todo de João: filhinhos, não pequeis. Filhinhos isso, filhinhos aquilo. Nem sempre foi assim. O mesmo João que prega filhinhos não pequeis é o mesmo João que outrora dizia: Senhor, o Senhor nos mandou, nós pregamos, não receberam, nem deram oferta. Desce fogo do céu e consome todo mundo. Mas Deus o transformou. Mas Deus mudou a sua vida. Sabe, irmão, Deus não pode usar um homem que não se arrependa. Deus não pode usar um homem que não se quebrante perante a sua presença. Pedro teve que passar por isso. Você lembra das mulheres que foram ao sepulcro? Claro que você lembra. Elas chegaram lá e logo receberam a notificação do Cristo que havia ressuscitado. Maria, vá a Jerusalém e dizei a meus discípulos que eu quero me encontrar com eles. Aí olha o que ele vai dizer, irmãos: e dizei também a Pedro. Sabe por que Jesus disse e dizei também a Pedro? Porque Jesus saberia que depois de tudo Pedro ter negado ele, Pedro não teria coragem de encará-lo. Jesus sabia que tinha que passar de novo Pedro por um processo. Teria que trabalhar Pedro totalmente, tudo de novo. É por essa razão que quando eles vão ao encontro a Jesus, os discípulos pulam no barco e vão encontrá-lo. Pedro pula e se esconde, acanhado, com medo de encarar Jesus, porque ele havia negado a Jesus. E é nessa hora que ele não aguenta, se aproxima e Jesus lhe pergunta: Pedro, tu me amas? Sim, Jesus, eu te amo. E Jesus novamente pergunta: Pedro, tu me amas? Sim, Jesus, eu te amo. E pela terceira vez, diz a Bíblia que Pedro se sentiu constrangido. Aí ele não aguenta. Ele vai dizer: eu tenho que abrir meu coração e deixar ele me tratar. Pedro abre o coração para Cristo e diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus vai e apacenta as minhas ovelhas. Se coloque de pé em nome de Jesus, enquanto eu concluo essa mensagem. Deus procura um homem, uma mulher, que esteja disposto a se entregar por inteiro em sua presença. Deus procura homens e mulheres segundo o seu coração. E cá para nós, nos dias de hoje, andar segundo a vontade de Deus não é coisa lá muito simples, porque o que vemos hoje em dia são muitas pessoas andando segundo a sua própria e única vontade, fazendo conforme os seus próprios interesses, não o interesse do reino de Deus. Deus está atento, Deus está apercebido a todas essas coisas. E Deus vai levantar, meus irmãos, homens e mulheres do coração quebrantado, que tenham coragem ainda de olhar para si e dizer: não a mim,
mas que prevaleça a única e a verdadeira vontade de Deus sobre a minha vida. Deus vai levantar homens e mulheres que estejam dispostos a matar o seu eu para fazer a vontade de Deus aqui nessa terra. Deus vai levantar homens e mulheres preparados para lhe servir. Deus vai levantar homens e mulheres corajosos, prontos a enfrentar batalhas ferrenhas com o reino das trevas. Enquanto o império do mal se levanta, Deus vai levantar um exército corajoso. E essa noite, essa palavra não vem por um acaso entre nós. Deus escolheu você. Deus chamou você, porque Deus viu sinceridade em seu coração. Deus viu ousadia em você. Se levante essa noite como homem e mulher de Deus. Quando ouvires a voz do Senhor, diga: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, e deixe Deus transformar a sua vida, e você verá o que Deus irá fazer. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, e vamos agradecer a Deus. Querido Deus e eterno Pai, graças te damos, porque estamos diante da tua palavra, e a tua palavra foi pregada aqui essa noite. Entendemos, meu Senhor, segundo o teu Espírito Santo, assim como o Senhor fez na vida de Davi, faz uma vez mais, ó Deus, entre o teu povo. Levanta homens e mulheres, Senhor, destemidos a pregar as boas novas da salvação. Que essa palavra, meu Deus, fique em nosso coração, e conforme a tua palavra, meu Senhor e Rei, nós podemos andar. E em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre, nós lhe agradecemos. Amém e amém. Amém, glória a Deus. Que possamos estar dispostos para aquilo que o Senhor quer fazer.